Vamos lá, jejum intermitente, pessoal. Então, primeiro fator do jejum intermitente, melhorar a captação de glicose. Então, quando você tem um jejum intermitente, você melhora a captação dessa glicose, e essa glicose não necessariamente precisa de insulina para entrar na célula. Algumas formas da glicose entrar na célula são por transportadores que nós chamamos de GLUT. Então, você melhora a sensibilidade da glicose para entrar na célula, portanto, você diminui a necessidade de produzir insulina. Nós sabemos que o excesso de insulina está relacionado com ganho de peso, tá? O excesso de insulina está relacionado com atividade inflamatória sistêmica. Quer dizer, você tem um corpo mais inflamado pela quantidade maior de insulina produzida. Quanto mais insulina você produz, maior a retenção de sal. Então, indivíduos que consomem muito carboidrato têm o quê? Piora na retenção de sal e assim aumentando o volume intravascular, aumentando o trabalho cardíaco. A longo prazo, você tem um aumento da força do coração e envelhecendo ele precocemente. Outra coisa é o seguinte, quando você tem excesso de glicose, você tem uma entrada, um maior influxo de entrada dessa glicose através da insulina, que é através do IGF, dentro da célula cardíaca, envelhecendo e aumentando o teu coração e você adquirindo insuficiência cardíaca precoce. Então, quanto mais carboidrato você utiliza e mais insulina você produz, mais velho o teu coração fica precocemente. Então, quando você faz jejum intermitente, você utiliza muito menos fator de crescimento, que é a insulina, e aí você tem uma forma, mais um fator de proteção de doença cardiovascular. Uma outra forma que você tem de utilizar o jejum intermitente é o quê? Você diminuir a atividade inflamatória sistêmica. Quando você diminui a atividade inflamatória sistêmica, quer dizer, excesso de inflamação, você diminui a chance de adquirir certas doenças. Uma grande parte delas, por sinal. Então, quanto menos inflamado você é, menos chance de adquirir doença você tem. Então, doenças autoimunes, por exemplo, né? Esclerose múltipla é um exemplo de uma doença autoimune. Doenças reumáticas, uma doença autoimune. Diabetes, uma doença autoimune. E tem uma série delas, por exemplo. Então, quando você é menos inflamado, menos doença você tem. Então, o jejum intermitente ele tem essa vantagem, ele estimula alguns fatores que diminuem essa inflamação. Então, assim, o jejum intermitente tem a capacidade o quê? De suprimir esses genes que te causam doença. Então, você tem uma tendência a ter uma doença autoimune, por exemplo, familiar, você vai conseguir suprimir por mais tempo esses genes para que eles não se desenvolvam em ti ou em você, tá? Então isso é muito importante. Então, jejum intermitente como uma forma de prevenir doenças autoimunes e doenças inflamatórias crônicas. Então, quando você consome menos carboidrato ou quando você passa mais tempo em jejum e consegue produzir menos insulina, você tem menos inflamação sistêmica. Então, esse é mais um fator do jejum intermitente. O jejum intermitente também pode ser usado como um coadjuvante na perda de peso. Porém, tem um fator que é muito importante saber. É o que? Quando você faz jejum intermitente até 2 vezes na semana, você consegue colaborar na perda de peso. Se você aumenta para 3 ou 4 vezes na semana, você já tem uma estagnação na perda de peso. Por quê? Você gera um processo adaptativo. Você faz tanto jejum intermitente que o teu corpo faz uma adaptação e não gasta mais energia e se adapta a esse jejum e a essa quantidade menor de glicose ou de alimento que você consome. Então, no final, ele não se torna não sendo tão vantajoso na perda de peso, se você faz muitas vezes ao dia. Quando a gente fala em saúde e prevenção de doença, que eu estava falando anteriormente, você pode fazer mais vezes ao dia. Então, quer dizer, ou seja, quanto mais você faz jejum intermitente, menos inflamação sistêmica você tem e mais preservação de saúde. Um dos órgãos que mais se beneficiam do jejum intermitente é o sistema cardiovascular e o sistema cerebrovascular. Então, quando você tem um jejum intermitente e diminui essa atividade inflamatória, você tem uma neuroproteção, através de um mecanismo chamado neuroplasticidade. Você começa o quê? Quebrar a gordura, produzindo os corpos cetônicos, que a gente chama. Então, alguns derivados dessa gordura que são queimados são utilizados como energia pelo cérebro, fazendo com que ele tenha uma neuroplasticidade, que a gente chama, quer dizer,
facilita a utilização dessas fontes de energia e fazendo proteção cerebral. Então, consequentemente, o que você vai ter? Menos doenças cerebrovasculares. Então, assim, depressão, ansiedade, transtorno de humor, irritabilidade, Alzheimer, envelhecimento precoce cerebral, a demência por si só, né, que é uma doença que é decorrente da idade do envelhecimento precoce do cérebro. Então, sabe aqueles velhinhos que ficam repetitivos, contando a mesma história, falando a mesma coisa? Então, isso também é consequência de envelhecimento precoce do cérebro. Claro que tem outros fatores que predispõem a esse tipo de patologia, mas uma delas é o quê? O consumo excessivo de carboidrato. Se você tira esse consumo excessivo de carboidrato e de alimento através do jejum intermitente, você está fazendo uma neuroproteção, tá? Então, esse também é um dos fatores que o jejum intermitente colabora. O jejum intermitente, como eu falei anteriormente, ele é capaz de suprimir, quer dizer, de inibir a expressão gênica sobre algumas doenças. Então, se você tem uma tendência familiar ou uma condição genética que predispõe a algum tipo de patologia, seja ela câncer, doença autoimune, você protege, você suprime esse gene, quer dizer, você faz com que ele seja inibido de se expressar e gerando doença em você. Então isso já é comprovado através de algumas expressões, algumas influências do jejum intermitente nos genes, né? Então você já tem esses estudos mostrando isso. Então a gente percebe, resumindo, que o jejum intermitente tem muito menos a ver com a perda de peso do que com a saúde. Então, quer dizer, quando eu falo em jejum intermitente, eu estou falando em saúde, eu não estou falando em perda de peso. As pessoas têm me perguntado muito do jejum intermitente como um coadjuvante na perda de peso. Eu acho que se a finalidade for só a perda de peso, eu acho que não é benéfico o jejum intermitente. Eu acho que existem outras estratégias muito melhores que o jejum intermitente. Agora, se a pessoa está buscando saúde saúde através do jejum intermitente, eu acho que é extremamente benéfico. Uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, e aí vai depender de encaixar na rotina desse indivíduo, baseado numa quantidade de treino, trabalho, rotina, alimentação, dieta, etc. Então, um jejum intermitente ele tem que ser muito bem colocado. Dependendo da tua dieta, ele não vai se dar bem. Dependendo da tua rotina de treino, você não vai se dar bem. Então, ele tem que ser ajustado de acordo com a tua rotina. Então não sai fazendo jejum intermitente sem se programar com os teus profissionais de saúde que cuidam de você. E se você não tem, fazendo jejum intermitente de qualquer forma, muitas vezes é muito mais prejudicial à tua saúde do que benéfico. Então cuide antes de sair tomando uma providência, fazendo uma conduta sem uma programação adequada. Você pode perder massa magra, você pode perder saúde, você pode não emagrecer e não ter benefício nenhum, além de piorar a ansiedade, piorar a compulsão. Então, um jejum intermitente tem que ser muito bem colocado numa rotina alimentar, tá ok? Eu espero que eu tenha dado algumas dicas. Coloquem nos comentários aí embaixo qualquer dúvida que vocês tenham, tá tudo bem? Um abraço a todos, vamos voltar a trabalhar.